O preterismo parcial é uma ferramenta de interpretação que ensina que a maioria das profecias bíblicas se cumpriu no século I. Embora seja bíblica e ortodoxa, essa abordagem não é aceita por muitos que foram ensinados dentro da abordagem futurista, que ensina que a maioria das profecias ainda vai se cumprir. Nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar que o preterismo parcial é altamente relevante para os dias de hoje. Embora a maioria das profecias tenha se cumprido no passado, o preterismo parcial pode nos ajudar a viver a vida cristã com propósito e esperança. Então, vejamos a relevância do preterismo parcial para os dias de hoje. Em primeiro lugar, a compreensão do preterismo parcial nos ajuda a entender a soberania de Deus na história. Quando entendemos que a maioria das profecias se cumpriu, chegamos à conclusão de que Deus é soberano, porque aquilo que ele disse pela boca dos profetas se cumpriu cabalmente. As profecias se cumpriram porque Deus é o governante supremo da história. Ele orquestrou cada evento histórico, cada pessoa e cada nação para que as suas palavras jamais caíssem por terra. Portanto, o preterismo parcial nos dá uma compreensão mais abrangente da soberania de Deus na história do mundo. Em segundo lugar, o preterismo parcial nos ajuda a viver em plenitude e confiantes de que o futuro será glorioso. O preterismo parcial entende que profecias como a grande tribulação já se cumpriu no passado. Se essa profecia já se cumpriu no passado, então não há motivos para vivermos preocupados com a chegada de uma suposta grande tribulação e de um anticristo mundial. Quando as pessoas acreditam que uma grande tribulação pode chegar a qualquer momento, elas podem ficar ansiosas e aflitas em relação ao futuro. No entanto, o preterismo parcial não corre esse perigo. Ao invés disso, os preteristas descansam no fato de que Deus cumpriu a sua palavra e que essas profecias não voltarão a se cumprir. Em terceiro lugar, o preterismo parcial nos ajuda a manter o foco na proclamação do Evangelho. A ordem de Cristo para a igreja foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Dessa forma, pessoal, quando nós entendemos que a maioria das profecias se cumpriu, nós podemos nos dedicar mais intensamente na tarefa de pregar o Evangelho e discipular as nações. Ao invés de gastar tempo e energia tentando prever eventos apocalípticos futuros, os preteristas parciais trabalham para ver o reino de Deus crescendo em toda a terra. Em quarto lugar, o preterismo parcial nos ajuda a evitar os extremismos escatológicos. Não podemos ignorar esse fato, pessoal. Muitas teorias apocalípticas só produzem medo e ansiedade nas pessoas. Muitas pessoas já tomaram decisões precipitadas por causa de ilusões escatológicas. Um clássico exemplo disso é o que aconteceu em 1844. O famoso pregador William Miller profetizou que Jesus voltaria em outubro daquele ano. E essa suposta revelação se espalhou rapidamente e influenciou muita gente. Muitas pessoas pediram demissão do emprego, venderam as suas propriedades e abandonaram as suas famílias com o objetivo de se preparar para a volta de Jesus. Esse dia ficou conhecido como o Grande Desapontamento, porque obviamente a profecia não se cumpriu. Esse mau exemplo nos mostra que o extremismo escatológico pode gerar consequências graves e negativas em nossa vida cristã. Em contrapartida, pessoal, o preterismo parcial nos previne desses perigos, porque a maioria das profecias já se cumpriu no passado. Embora o retorno físico e pessoal de Cristo ainda não aconteceu, o preterismo parcial entende que o dia desse evento não foi revelado por Deus a nós. Por isso, ao invés de tentar prever um acontecimento que não foi revelado, os preteristas parciais trabalham no tempo presente proclamando o Evangelho da Graça, porque foi isso que Deus ordenou à sua igreja. E quinto e último lugar, o preterismo parcial nos ajuda a entender a relação entre a história judaica e a história cristã.
O preterismo parcial entende que existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Não houve uma ruptura entre as profecias do Antigo Testamento e a chegada do reino de Deus no Novo Testamento. Isso porque a história judaica e a fé cristã estão intimamente interligadas. A fé cristã é uma continuidade da fé dos antigos israelitas, porque o cristianismo tem as suas raízes na história judaica. O preterismo parcial reconhece que muitas profecias do Antigo Testamento se cumpriram na história de Israel e que isso é fundamental para entendermos a história do cristianismo. Portanto, ainda que o preterismo parcial sofra algum tipo de preconceito entre os cristãos que não conhecem essa abordagem, essa é uma ferramenta fundamental e muito significativa para a nossa vida. Por isso, eu encorajo você a se aprofundar no entendimento do preterismo parcial. Eu tenho certeza que a sua visão da Bíblia e do mundo nunca mais será a mesma.